Maravilha, já estamos online. Então, dando início aqui, a gente vai falar um pouquinho de cibersegurança. A gente tem aqui algumas outras que a gente pode inserir em nossos sistemas de CFTV, principalmente IP, para evitar com que a gente tenha algum problema de ataques aos sistemas, né? Isso é um assunto que cada vez está mais comum, a gente tem ouvido bastante a respeito desse assunto e por isso a gente decidiu fazer esse webinar hoje. Então, e mostrar bem um pouquinho do que a Vivotech, como que a Vivotech está tratando esse assunto de forma portfólio de produtos e também mostrar que isso é uma preocupação. Hoje em dia, os sistemas de CFTV, eles detêm uma grande quantidade de informação e a gente não cuida bem dessa informação, a gente pode ter uma série de problemas. Desde no problema de ter uma imagem indisponível ou até mesmo ter o sistema completamente indisponível, mas também fazer com que essas imagens possam auxiliar a problemas aí. A gente tem escutado até alguns casos por aí a esse respeito. Então, ainda aqui, vamos falar um pouco do sistema básico de CFTV/IP. Muito rápido, sei que vocês já têm esse conhecimento, mas era uma coisa que eu gostaria aí de compartilhar com vocês, que eu tenho visto, a gente tem visto aqui na Vivotech algumas empresas implementando, tá? Vamos ao sistema básico de CFTV, algumas metodologias de segurança de rede em CFTV/IP. Vou estar bem focado, eu sei que a gente tem uma série de coisas que a gente faz para a segurança de rede, mas eu vou falar bem direcionado para CFTV. Políticas de ciência de acesso, uso de IPS, esse é o ponto-chave, e como que a Vivotech e a Tend Micro estão trabalhando em conjunto para aumentar a segurança da informação em sistemas de CFTV. Né? Então, um sistema básico de CFTV ele é composto basicamente de câmeras, um sistema de gravação, ele pode ser um NVR ou ele pode ser um software, no nosso caso, o nosso software chama-se, pode ser só de desenvolvedores aí, bastante conhecidos no mercado. Normalmente esse dispositivo de armazenamento e de visualização das câmeras, eles estão conectados a um roteador de internet, a internet propriamente dita, para que a gente possa ter acesso dos nossos smartphones, poder ver as imagens onde quer que seja, né? Hoje em dia, dificilmente se fala em um sistema de CFTV que não tem algum tipo de conexão com a internet. Está ficando cada vez mais raro. Uma outra estrutura é quando você tem aí multisites, né? Então você tem gravadores em cada um desses sites, em cada uma dessas localidades, com as suas respectivas câmeras, se reportando para um software de gerenciamento central, e a partir dele você tem a conexão com a internet para acessar e ver a imagem remotamente. Aí vem o que eu queria compartilhar com vocês. Ontem eu estava em um cliente e eu vi essa topologia. É uma topologia bastante interessante porque ela visa principalmente a segurança dessa informação. Então a gente continua tendo lá os nossos sites, os nossos gravadores, as nossas câmeras, mas a gente tem um firewall no meio do caminho. E esse firewall se reporta a um concentrador de VPNs. Então, o que quer dizer essa VPN? Quer dizer que todo o tráfego de imagem até o gerenciamento central passa por um tunelamento completamente criptografado, e toda vez que eu preciso acessar esse sistema via internet, visualizar as imagens remotamente, eu faço uma outra VPN
com esse concentrador de VPN, que no caso era, inclusive da topologia usada, era um Cisco da família 5500. Acho que era até um 5520 ou 5540. Mas eu achei bastante interessante porque a preocupação deles dentro do sistema foi, primeira, em segurança da informação, e depois em estabelecer os parâmetros, como estar dentro da mesma rede IP, como ter a criptografia. Fazendo VNs é possível também estabelecer um class em LinkedIn, ou seja, minha conexão intra-sites, né? Eu consigo determinar banda específica, fazer com que o meu sistema de CFTV não consuma toda a minha banda da minha conexão. Então, eu quis compartilhar essa tela aqui com vocês para mostrar que essas implementações, elas vêm sendo feitas, elas estão sendo utilizadas e cada vez mais a gente vai começar a enxergar e até, no nosso caso, como pessoas que estão no dia a dia fazendo projetos, começar a pensar nesse tipo de situação, onde eu tenho uma VPN com todas as garantias de banda, de criptografia, de acesso, garantir que somente o PRIVR tenha acesso ao gerenciamento central, garantir com que o gerenciamento central tenha acesso somente às gravações das imagens que estão nos sites remotos. Então, assim, eu achei bastante interessante essa topologia, bastante legal. Numa próxima oportunidade, posso até compartilhar com vocês quais foram os índices de performance, como que eles funcionam melhor, assim que eu tiver já esses dados sendo visados, tá? Bacana. Primeiro, um conceito aqui e uma brincadeira. O que é segurança da informação, né? Eu gosto bastante desse autor, que é o professor Tannenbaum, é um professor de redes de computadores, com vários livros escritos. Então, o Tannenbaum define segurança da informação da seguinte forma. Ela fala que a segurança da informação está relacionada com a proteção de um conjunto de dados no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou para uma organização. Você está falando, a imagem, ela contém uma quantidade de informação muito grande. A gente sabe como é que as pessoas se comportam dentro do ambiente, por onde elas entram, por onde que elas saem, que horas que hora é a hora de maior fluxo, que horas apagam as luzes, que hora tem gente, que hora que não tem gente, se isso é no final de semana ou não é. Então, essas informações bastante preciosas. Aí a gente fez uma brincadeira aqui, né, com relação à segurança da informação. Então, a gente, no primeiro quadro ali do carro, a gente tem uma informação bastante importante. Primeiro, eu sei a marca, o modelo do carro, eu sei mais ou menos qual que é o poder aquisitivo dessa pessoa. Depois, eu sei que ele é casado, que tem filho, um gato, um cachorro e um peixe. Aí, junto disso, ele ainda coloca o nome da criança junto, né? Fala assim, olha, tá aqui o bebê está a bordo, né? E o nome da criança. E junto a placa de venda. O que eu estou dando de informação aqui? Primeiro, falando que então eu sou casado, tenho um filho, um gato, um cachorro e um peixe. Que o nome do meu filho é tal, o número do telefone, com base nas características do carro, a gente sabe mais ou menos o valor desse carro e deixa os meus telefones de contato para que aquele pessoal que faz a famosa, aquelas lições de sequestro fantasma, possam, com base nessas informações, conseguir tentar me ludibriar. Então ele liga no meu telefone, fala que sequestrou a minha esposa, meu gato, meu cachorro o nome do meu filho é tal e pede uma quantia. A gente colocou essa brincadeira aqui só exatamente para poder a gente pensar na quantidade de informações que a gente está fornecendo no nosso dia a dia. E que isso também é segurança da informação para um indivíduo ou para uma organização.
pensando em preservar a família também, tá? Só uma brincadeira para a gente levar, mas também para a gente pensar um pouquinho, né? Algumas dias de segurança da informação, tá? Então, quais seriam algumas delas e a gente vai ver um pouquinho delas. Primeiro, mudança de senha. Eu vou falar a respeito de senhas e vocês vão ver coisas absurdas. Privilégios por usuário. Tinha um professor na faculdade que ele falava que o meu problema de segurança da informação, ele começa pela educação do usuário, tá? E isso também está relacionado a senha. Acessos por IP. VLAN. Cada dia mais a implementação de VLANs é importante. E a mudança de portas padrão. Todo o sistema de CFTV trabalha através de portas TCP ou portas UDP. E a gente tem que pensar bastante na mudança dessas portas, porque esse é um dos primeiros itens a serem atacados ou serem testados em uma tentativa de invasão de sistema. Mudança. As senhas precisam ser configuradas com regras de segurança. Então, a gente precisa pensar primeiro com que as senhas tenham letras maiúsculas e minúsculas, que elas sejam providas de números, caracteres especiais, principalmente com que elas não formem sequências e possuem no mínimo 8 caracteres. E esses caracteres, por si só, já vão gerar pelo menos 10 milhões de possibilidades de combinação. Então, estou dificultando. No quadro abaixo aqui, a gente tem os 25 piores passwords e, além de piores, são os mais usados, por incrível que pareça. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, a palavra password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a sequência do teclado, QWERTY, mais números, let-me-in, mais números de novo, futebol é muito interessante. O próprio mim, né? Quantos lugares a gente não vai por aí e tá lá. Qual que é a senha? É a de mim, né? Faltou a 26ª aí. A gente depara com muitos sistemas sem nenhum tipo de senha. Qual que é o usuário? O usuário é de mim. E a senha? A senha é nenhuma. Isso é muito comum de se utilizar. Isso facilita enormemente a vida de quem quer invadir sistemas, tá? De quem quer ter acesso a sistemas. Eu vi na internet esse tempo atrás de como hackear o DVR da sua empresa. E a primeira recomendação que ele dava ao você conseguir descobrir o IP do usuário era exatamente não colocar senha nenhuma, usar o usuário admin sem senha. Porque a grande maioria das vezes isso está realmente sem nenhum tipo de senha. Recentemente, agora na feira na ESC, teve uma palestra a esse respeito, né? E tinha um dado bastante interessante lá que foi colocado. Eles estavam dizendo que tinha hoje, em termos de senha, em termos de password, eles têm 1.900.000 tipos de senha consideradas fáceis. Desde o 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, até senhas que parecem mais elaboradas, mas são as primeiras a serem testadas. Então, o recado é assim, senha, pessoal. A senha tem que ser alterada. Hoje, produtos da Vivotech, de acordo com as últimas atualizações de software dos produtos, é obrigatório no primeiro acesso à câmera ou ao NVR configurar senhas, e a senha tem que exatamente cumprir essas regras que a gente tem aí na tela. Então, letras maiúsculas e minúsculas, números, caracteres especiais.
elas não podem formar sequência e elas devem ter no mínimo 8 caracteres. É uma das primeiras implementações que a gente acabou fazendo a respeito de senhas, tá? Existem outras, mas hoje já os nossos produtos exigem que você tenha configure uma senha desse tipo para que a gente possa ter já inicialmente uma opção já um pouco melhor. Privilégios dos usuários. O que são os privilégios dos usuários? Então, estabelecer níveis de acesso de acordo com o tipo de usuário, bastante a segurança, principalmente porque os usuários tendem a configurar senhas relativamente fáceis. Então, aquela pessoa que a gente percebe que não tem um pouco da convivência com sistemas computacionais ou com sistemas de informática, a gente precisa estabelecer limites de acesso ao sistema. Então, por exemplo, um usuário viewer, um usuário de visualização, ele pode ter acesso à configuração do sistema, não pode ter a possibilidade de mudar IPs de câmeras ou nomes de câmera, e não é porque ele vai fazer alguma coisa, porque ele vai dar uma câmera, fazer com que ela pare de gravar. Isso porque ele pode passar a senha dele para outras pessoas, ele pode colocar uma senha muito fácil e aí a gente comprometer o nosso sistema. Então, é importante definir usuários multinível. Então, a senha de administrador, que é aquela senha com que eu tenho acesso a tudo dentro dentro do meu sistema de gravação de que eu posso alterar as senhas dos outros, que eu posso definir permissões, para o usuário avançado, é para quem vai fazer as configurações. A gente que está ali fazer a implementação do sistema. Senha para técnicos, normalmente a senha de técnico tem quase as mesmas permissões que o administrador tem, mas a gente tira algumas dessas permissões. Por exemplo, alterar senhas de outros usuários, como, por exemplo, a possibilidade de parar uma gravação. A gente vocês têm relatos aqui de pessoas que deveriam ter uma senha de técnico ou uma senha de visualização, mas acabavam por ter uma permissão de administrador que intencionalmente deletam uma câmera, que intencionalmente deletam uma imagem. Então, isso por N motivos. Então, só um minutinho, só tô aqui na Paulista, chega um helicóptero aqui agora, só um minutinho. Já foi embora. Então, definir privilégios de usuários é também uma forma de incrementar a minha segurança. É bastante importante fazer essa definição, até para coleta de dados futuros de acordo com o problema. Então, tive problema com que o usuário não estava vendo o sistema. Uma pessoa que era para ser o visualizador não estava vendo o sistema. Que hora ele logou no sistema? Qual que foi o usuário? Que hora que ele deu um logout? Olha, uma pessoa retirou uma imagem daquele meu sistema de gravação e tem lá uma imagem confidencial que está no YouTube, por exemplo. Quem foi que fez o acesso? Que hora que ela fez o acesso? É importante definir esses usuários, ter um sistema multiusuários, para que eu também possa coletar esses dados e ter uma investigação a respeito de alguma ocorrência. Listas de IP. Eu sempre falo que listas de acesso por IP acho que deveria ser implementada em todo o sistema de CFTV. Pelo simples motivo que a gente conhece todos os atores de um sistema de CFTV.
Eu sei todas as pessoas que vão ser usuários desse sistema. Eu sei quais são os IPs de todos os servidores que vão acessar minhas câmeras. Eu sei qual que é a quantidade de estações clientes tem na minha rede que vão acessar os meus servidores. Se eu conheço todos esses atores, então eu posso definir que somente os IPs autorizados dentro da minha rede, que são das estações clientes, dos servidores, das câmeras ou até mesmo de máquinas de usuários e até mesmo máquinas de usuário de administrador, conheço tudo isso, eu posso implementar uma lista de acesso e dizer que somente os IPs que são previamente cadastrados poderão ter acesso às imagens. Isso faz com que, por exemplo, um hacker que venha de fora da minha, ele não consiga ter acesso ao meu sistema de gravação, à configuração das minhas câmeras, porque simplesmente ele não tem um IP que possa fazer isso. Então, é uma forma muito simples de implementar, é só ir lá ver qual que é o IP do servidor, que normalmente nunca vai mudar, são os IPs das estações clientes para as estações de visualização, que também normalmente não vão usar, quais são os usuários e quais máquinas que eles acessam, que também esse IP não vai ser alterado. É uma forma muito rápida, muito fácil de implementar um nível de segurança que pode acabar fazendo bastante diferença. Implementação de VLANs é bastante interessante também. Então, primeiro, o que é VLAN? Né? Uma VLAN são redes virtuais. Então, é onde eu consigo fazer a segmentação lógica da rede. Todos os dispositivos que estão lá, eles compartilham da mesma infraestrutura, do mesmo switch, do mesmo cabeamento, muitas vezes até do mesmo access point. E fazer a segmentação da rede através de VLANs pode incrementar muito facilmente também a minha tá? Então, um exemplo, eu posso ter uma VLAN com um VLAN de 10 para as câmeras, então somente as câmeras e o servidor que está conectado nessa VLAN 10 vai ter acesso às câmeras, ninguém mais vai ter. Eu posso ter a VLAN 20 para uma estrutura de servidores, vamos dizer que eu tenho vários servidores, vários NVRs dentro da uma rede, então para que eu possa ter comunicações com o meu software de gerenciamento central, pode estar em uma VLAN completamente diferente e que as estações estejam em uma terceira VLAN. Então, isso faz com que não tenha domínio de broadcast e multicast entre eles e faz com que uma pessoa que não saiba as tags de VLAN não consiga acessar, porque ele está do lado, logicamente, nessa rede. Também é uma importante implementação. Isso também eleva um pouco o nível das configurações que a gente faz dentro do nosso sistema CFTV. Então, a gente pode falar aí até agregar alguma coisa a mais em termos de serviço para o nosso usuário final, fazendo uma configuração mais avançada e também nos protegendo de pessoas que estejam competindo com a gente no mesmo projeto, que não tenham esse mesmo nível de conhecimento e acabam por deteriorar o serviço. Então, a implementação de VLAN é bastante interessante, é um pouquinho não tão fácil, mas é uma medida também bastante rápida para o sistema. De porta padrão. Sistemas de TV, eles usam bastante portas padrão. Então, qual que é a porta do streaming de vídeo? É a porta RTSP, que por padrão é a porta 554. Como é que eu acesso meu NVR? Como é que eu acesso a minha câmera? Eu acesso via web browser, onde a porta padrão é a porta HTTP, a porta 80. Preciso dar um telnet no meu roteador. Qual que é a porta padrão? Porta 23. Preciso fazer uma atualização de software via FTP. Qual que é a porta padrão? Porta 21. Fazer a atualização, fazer a mudança dessas portas
também pode incrementar com bastante eficácia a minha segurança de rede. Aqui do lado tem uma tabelinha, eu peguei da internet, né, até o site que eu peguei. Tem as portas padrão TCP e UDP, que são as mais utilizadas aí, né? E para que algumas delas servem também. Então, você pega lá a porta TCP 443, é a porta do HTTPS, para gerenciamento para a minha câmera. A porta 162 é uma das portas para o SNME, a fins de gerenciamento também. Então, isso tudo, mudar essas portas é bastante importante. Por exemplo, mudando facilmente a porta HTTP para qualquer outra porta, que se porta 81, porta 8080, 8181, na hora que a pessoa descobre lá qual que é o IP lá do meu DVR, lembrando lá do que eu falei que eu vi para vocês na internet, que ele chamar aquele IP no web browser dele, ele não vai responder, porque o web browser vai jogar como porta padrão a porta 80. E se ele não conhecer qual que é a porta, ele simplesmente o acesso dele já é negado. Então, a implementação, a mudança dessas portas acaba sendo uma medida bastante eficaz em termos de segurança. De algumas metodologias, eu vou compartilhar com vocês. A Vivotech tem um documento chamado Security Hardening Guide, que mostra exatamente como implementar cada uma dessas características, dessas metodologias de segurança. Esse documento que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Como disse anteriormente, para nós a parte de segurança é algo bastante sério. A gente tem tratado isso com uma certa preocupação. Então a gente desenvolveu aí um documento, faz um passo a passo de quais são as características de implementação de segurança que podem e que a gente sugere que sejam feitas. A gente não está mandando nada para ninguém, tá, pessoal? A gente só está sugerindo, tá bom? Então, esse documento ele é bastante legal, ensina onde configurar cada uma das solicitações aqui. Esse daqui é interessante, ó, desabilitar serviços que não são usados. Tem um áudio, não estou fazendo implementação de áudio, eu desabilito a porta de áudio, né? Que eu desabilito o áudio na câmera, no nosso caso aqui, para que eu não deixe a porta dela aberta, para que possa sofrer uma invasão por aí. Olha, eu não vou usar IPv6, não estou usando IPv6, vou lá e desabilito, para não deixar nada com o padrão também. Aqui no slide um pouquinho mais para frente, tem o caminho para a gente chegar nesse documento, tá? Ele é bastante interessante, tem um passo a passo aí de cada uma dos aí também. Que está trabalhando para incrementar ainda mais. Então a gente tem esse passo a passo, esse guia aí para implementar essas seguranças, que são bastante lícitas também a qualquer sistema de CFTV, um equipamento de qualidade um pouco melhor, ele tem esses parâmetros para serem configurados, ele possibilita que você tenha senha, que você tenha usuários multinível, que implemente lista de IPs, mas a gente está pensando já um pouquinho mais para frente. Então, a gente desenvolveu, como é que a gente está trabalhando agora? O nosso slogan aqui é segurança com segurança. Então, nós somos o primeiro fabricante de sistemas de CFTV, de câmeras, NVR, de software, a implementar um sistema de anti-intrusão embarcado dentro das nossas câmeras. Em parceria com a Trend Micro, a gente tá já um passo mais avançado em questão de segurança. Provavelmente o mercado começa a demandar esse tipo de solução e outros fabricantes venham a implementar isso também,
mas a gente já está fazendo isso. Tá? Então, a gente tem aí um sistema de anti-intrusão da Trend Micro embarcado dentro das câmeras. Funciona, né? O que é o nosso policy de cibersegurança? Então, em um esforço de garantia de segurança cibernética, a gente incrementou em alguns produtos esse sistema de segurança. Então, a gente está procurando avaliar e aprimorar constantemente esses esforços de segurança, o que mostra o comprometimento da Vivotec em minimizar e interromper esses ataques cada vez mais usuais. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí no Google, vocês vão ver problemas de hacking vinculados a fabricantes, inclusive grandes. Não vou falar o nome aqui só por um pouco questão de ética. Alguns até aconteceram dentro do mesmo. E a gente tem essa preocupação. A gente tem lançado atualizações de software regulares para corrigir as vulnerabilidades. E falando em primeira mão, a gente nem divulgou isso muito ainda. A gente está com a equipe de desenvolvimento de cibersegurança dentro da nossa planta de que eles hoje têm uma meta muito clara. Assim que é detectado um bug ou uma vulnerabilidade nos sistemas da Vivotec, eles têm até, no máximo, 48 horas para resolver esse problema, soltar um alerta e um comunicado via todas as mídias mundiais, aí, PVM, via nosso site, e recomendando a atualização de software para correção desse bug, dessa vulnerabilidade. Então, essa página que a gente tem aí, no vivotec.com/support/security, tem essa normativa, tem como é que vai funcionar, tem aquele documento que eu mostrei atrás também, para que vocês possam ter aí como um para fazer essas implementações. Bom, sem mais delongas, vamos falar como é que funciona esse sistema. Bom, uma das menos coisas que a gente tem falado bastante. Não existe nenhum tipo de backdoor nos produtos da Vivotec. E isso é uma grande diferença em comparação com a concorrência. Tá? Então, a gente não projetou nenhum tipo de backdoor nos nossos produtos. O que seria um backdoor? Um backdoor é uma porta de serviço, se assim podemos dizer, que te deixa aberto a fazer alguns tipos de manutenção, se é que a gente pode dizer assim. Então, o cliente esqueceu a senha, a única forma de resolvê-la nos produtos da Vivotec, restaurando fisicamente a câmera para os padrões de fábrica. Eu tenho que ir na câmera pessoalmente, fisicamente, e apertar um botão. Não tem nenhuma ferramenta mágica capaz de recuperar a senha. Por quê? Essa ferramenta mágica é o backdoor. Se eu tenho uma ferramenta capaz de fazer a recuperação do meu sistema sem ter que ir fisicamente até ele, quer dizer que ele me deixa uma porta aberta. Tá? Tirar essa porta aberta, tanto para quem é administrador de sistema, também ela é deixada para o prefeito um hacking. Esquecer uma senha de um produto da Vivotec, seja ele qual for, vamos dizer que é o nosso software, o VAST. O que eu faço para recuperar a senha do nosso software? No mais, fazer um backup das configurações, depois desinstalá-lo completamente e instalar de novo. Tá? Então, isso é importante. Se eu esqueci uma senha de um NVR da Vivotec, não tenho acesso, o cara que instalou foi embora, mudou de empresa, foi para outro lugar. O que eu tenho que fazer? Apagar completamente as configurações do computador
em um botão localizado no hardware. Tá? Esqueci a senha da minha câmera da Vivotec. Eu tenho que ir lá, abrir a câmera, apertar durante 10 segundos o botão que tem lá e zerar e perder todas as minhas configurações. Por que a gente não deixa nenhum tipo de backdoor? Se vocês ouvirem falar no fabricante que tem lá um sistema, falou assim, pedi a senha, como é que eu faço? Usa este software que dá para recuperar, isso é um backdoor. Isso é uma fragilidade dentro do sistema. Bom, parceria aí com a Trend Micro, tá? Então, a gente tem o Trend Micro embarcado, ele é o Enterprise Cyber Protection, ele, além de tudo, é um antivírus dentro da câmera, então ele te prevê também, inclusive, de qualquer de malware que estiver circulando dentro da rede. E a gente oferece esse pacote de segurança aí para algumas câmeras, já das câmeras mais novas, você já tem isso. E ela funciona de fato e quais são os parâmetros que ela faz que essa segurança seja tão aprimorada. Então, se houver algum tipo de ataque de credencial, que são aqueles ataques feitos ataques nas bibliotecas, a gente tem um sistema que faz essa detecção, principalmente esse tipo de ataque é feito em massa, né? Então a gente faz essa detecção e bloqueia esse ataque. A gente também faz uma prevenção de ataque a vulnerabilidades do sistema. Né? E de tudo isso é detectar então um acesso anormal e bloquear os IPs que estão fazendo esse ataque. Bloqueando o IP, ele não vai ter acesso a mais nenhum tipo de acesso, nem chamar a câmera no browser, nem nada disso. Dentro do sistema da Trend Micro, ele tem uma atualização constante e IPs na internet conhecidos ou que já passaram já tiveram algum problema relacionado a ataques. Então, um IP conhecido, famoso por fazer ataques, ele vai estar dentro da câmera, dentro de uma blacklist, e assim vier uma requisição lá, ele não vai ter esse acesso. Então, ele tem lá o serviço de reputação. Então, se aquele IP tem uma má reputação, como o enviador de spam, ou como já ter sido detectado como possível fonte de ataques, aquele IP é bloqueado pela câmera. Isso é uma atualização constante da própria câmera, e isso faz com que a gente tenha uma segurança maior. Quando a gente estava uma horinha, quando a gente estava fazendo os testes com o sistema para de fato vir aqui falar para vocês que isso funciona, a gente deixou uma câmera na internet com um IP público, um IP válido, durante 2 meses. Tá? A gente entender como é que esse sistema primeiramente funcionava e se de fato ele funcionava. No período de 2 meses, que foi entre agosto e outubro de 2017, a gente teve ali aproximadamente 20 mil tentativas de ataque. Tá? Isso é bastante expressivo e mostra que qualquer sistema com um IP, mesmo com um IP válido ou mesmo atrás de um DDNS, ele está sujeito sim a tentativas de ataque. É um bastante expressivo, a gente não tinha ideia também que era tão agressivo que em 2 meses a gente ia ter por volta aí de 20 mil tentativas de acesso, de ataque. Isso também nos trouxe a segurança de poder implementar a solução da Trend Micro dentro das nossas câmeras, que a gente não teve todos esses acessos negados. Então, funciona sem entrar em muito detalhe, porque senão a gente vai ficar aqui divagando a respeito disso, né? Então, é bastante importante e a gente precisa pensar bastante nessa informação aí.
Bom, para alguns, vocês todos responderam no questionário lá que já conhece a Vivotec. Então, rapidamente, qual que é o foco da Vivotec hoje? Qual que é o lema da Vivotec hoje? É veja mais por caminhos inteligentes. Então, a gente está pensando bastante na parte de cibersegurança, a gente está pensando bastante na parte de analíticos, bastante na tecnologia de captação de imagens, para que a gente tenha a imagem bastante clara, e cada vez mais pensando em soluções do tipo panorâmica. A gente entende que soluções com câmeras panorâmicas conseguem aprimorar a segurança dos nossos usuários aí também. O que significa Vivotec? É vídeo, voz, comunicação e tecnologia. Nosso ecossistema, então a gente tem algumas verticais de trabalho, a gente trabalha bastante através dos nossos distribuidores e através de consultores e de empreendedores, tem bastante aliança com o Trend Micro, que é o nosso parceiro para essa área de segurança da informação. Tem bastante integração com todos os diversos softwares de gravação existentes no mercado. Aprimoramento de segurança também dá bastante segurança para os nossos parceiros de desenvolvimento de software também, que sabem que através de um produto da Vivotec eles não vão ter eles hackeados. A nossa filosofia de gestão é baseada em integridade, confiança, inovação e responsabilidade. Então a gente faz tudo com muita a gente precisa testar bastante antes para lançar um produto completamente estável, né? Então é essa confiança, essa integridade no sistema. Somos uma empresa de presença global e principalmente já estamos no mercado há 18 anos. A gente não é uma empresa que chegou ontem no mercado, a gente já está há 18 anos fabricando CFTV e IP. Os nossos sistemas são a solução de vigilância completa, desde a parte de software, análise de vídeo, gravadores, sistemas de IP e os mais diversos tipos de câmeras. Atuamos nas mais diversas verticais, inclusive parte de transportes e equipamentos embarcados, gerenciamento de multidão, gerenciamento de logística. Na área de varejo, a gente tem uma solução bastante completa, onde a gente consegue, através de sistemas de contagem de pessoas, integrações com o ponto de venda e map, oferecer uma solução não só de vigilância, mas uma solução que implemente o varejo, incrementar as vendas. A nossa área de transporte é bastante pensada para o sistema de transporte. A gente tem uma série de desafios que têm que ser cumpridos em câmeras embarcadas, seja elas dentro de veículos, seja no trem de alta velocidade. Nossa área de monitoramento urbano ela é bastante abrangente, vai desde soluções de câmeras para captura de placas, até câmeras panorâmicas para poder identificar todas as ocorrências dentro de uma cena, do tipo speedometer para detalhamento da cena também. Então, uma solução bastante completa para monitoramento urbano. Que é a melhor opção em projetos. Então, como eu falei, estamos indo para 18 anos, orientados a projetos, nós trabalhamos com projetos, nós queremos resolver problemas. A nossa filosofia é de parcerias de longo prazo. Temos um suporte bastante experiente devido aos 18 anos no mercado de CFTV e principalmente temos uma quantidade de produtos confiáveis. Não só confiáveis em termos de segurança da informação, mas são produtos que visam a longevidade. Não é um produto que ele foi feito para poder amanhã ele quebrar e você ter que comprar outro, para gerar consumo só. A gente quer, na verdade, que os nossos produtos durem o quanto for necessário para a solução ser. O Antônio Sérgio está perguntando aqui, o canal no YouTube,
Antônio Sérgio, ele tá a gravação, ele é o Vivotec BR, tá ok? Eu gostaria só de mostrar aqui para analisar o vídeo que fala dessa parte de segurança. Bom, é isso daí. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou permanecer aqui mais um tempinho online. Aqui estão os nossos contatos, o meu e-mail, o e-mail da Sara, que é a responsável pela toda a operação da Vivotec no Brasil, o e-mail da Laura, que é uma das pessoas de desenvolvimento de projetos e até desenvolvimento de produtos. Fico sempre à disposição de vocês. Se vocês receberam um e-mail vindo do meu e-mail aqui da Vivotec, tem todos os meus contatos, Skype, telefone celular, telefone aqui do escritório. Fico à disposição e agradeço pelo tempo também e pela paciência. Obrigado, tenham todos uma boa tarde.